vou falar com uma superficialidade inevitável, para dar tempo de vocês falarem também. Educação não é só o conteúdo da matéria, não é só matemática, química, geografia, é isso também. Mas educação é cultivo de valores e de qualidades. Respeito, não adianta ser fera em matemática e não ter respeito por ninguém, pelo professor, pelo porteiro da escola. Então, educação é cultivar respeito, é cultivar responsabilidade, é cultivar qualidades das pessoas e cada uma vai descobrir as suas. Um é mais sociável, o outro é mais intelectual, enfim, um tem habilidades manuais, um gosta de exatas, outro gosta de humanas. Então, educação é isso tudo. Então, educação não se faz só na escola. A gente precisa perseguir uma cidade que seja educadora. Então, uma cidade que respeita as pessoas é uma cidade que ensina respeito. Se a cidade tem respeito pelos idosos, pelas pessoas com deficiência, pelas crianças, se ela respeita o trabalho e respeita o repouso das pessoas, se é uma cidade que respeita as várias manifestações religiosas, se é uma cidade que respeita os seus animais, já falei dos idosos, se é uma cidade que respeita os idosos, cujo transporte coletivo respeita as pessoas, uma cidade que respeita a diferença, mas que promove a igualdade entre todas as pessoas, a igualdade de oportunidades. Então essa é uma cidade que a gente tem que perseguir. Portanto, educar significa investir em muitas coisas, né? No tratamento respeitoso a todas as pessoas, por exemplo. Mas a educação também é escola. Então também a escola tem de respeitar as pessoas. Isso que o Cláudio falou, sobre a escola que vai subindo o muro. Cada vez mais. É uma escola que vai se fechando para o mundo exterior e que vai também deixando o mundo exterior lá fora, né? Não, daqui para dentro é grade, é tranca, é porta, e aí o mundo lá fora é problema de vocês também. Então, uma escola que respeita as pessoas. Portanto, uma ação emergencial na educação. Emergencial até porque é fácil comparada com as outras. É a instalação da escola. É um prédio que tem a janela que abre e fecha, que tem porta de banheiro com tranca, que tem torneira na pia, que dá descarga, sabe assim? É uma escola limpa, é uma escola ajardinada, é uma escola bem pintada e não caindo aos pedaços, uma escola com uma sala de professores que seja acolhedora, quer dizer, tem a sala de aula, tem o banheiro, tem a copa, tem o refeitório, tem a sala de professores, o laboratório, a biblioteca, a quadra de esporte, pelo amor de Deus, com um piso decente, com a tabela e o aro de basquete, né? Isso é muito mais fácil comparado com outras dificuldades que a gente tem na educação, que são mais estruturais, que são problemas mais graves. Mas pelo menos o prédio ensina respeito. Quantas vezes vocês já ouviram falar, o metrô de São Paulo, mesmo agora que está pelas tampas, completamente esgotado na capacidade, o metrô de São Paulo tem vidro quebrado? Ele é pichado? Ele tem lixo, sujeira? Não. Ele respeita as pessoas e as pessoas respeitam o metrô, mesmo lotado. Então a escola, as instalações físicas têm que ser agradáveis, porque isso também é boa condição de trabalho para o professor. O professor que fala numa escola que ele tem que gritar, porque a janela não abre, não fecha, por causa do barulho do lado de fora, porque entre uma sala e outra tem a parede que é quase um papelão, e ele desce para a sala dos professores e é um horror, é um forno, né? Então, inclusive as instalações escolares são um jeito também de melhorar as condições de trabalho para o professor, porque olha, se você pagar o melhor salário do mundo e ele tiver que se esgoelar na sala de aula e ele tem um banheiro capenga e ele morre de calor, você pensa assim, ai meu Deus, quanto que eu estou ganhando mesmo? E não suporta o trabalho. Então condições de trabalho são tão importantes quanto uma remuneração decente e a perspectiva. Não é só ele ganhar bem agora, mas é saber onde ele vai chegar se ele fizer mais um curso, se ele se aperfeiçoar, se ele participar de um seminário, se ele se dedicar melhor, se ele tiver bons resultados para o seu esforço. Então é o pedido do plano de carreira. É o estímulo para o professor crescer e progredir na sua profissão. É um prêmio para o esforço e para a qualidade, para a dedicação. Já falei mais do que eu devia, mas enfim, as instalações, os recursos humanos, a qualidade do ensino propriamente, o ensino tem que ser estimulante. Não é passar matéria na lousa. Não é, tem que ser estimulante, tem que ter recursos. Não é botar lousa eletrônica simplesmente, não é isso. Mas o que mais o aluno pode ter para se interessar, para ter tesão pela escola, pelo ensino. Então sim, é o esporte, é a cultura, é a excursão. Gente, meu colégio não tinha excursão.
brilhava o olho da gente. Podia ser para o zoológico ou para o Museu do Ipiranga, não é? Pô, eu vejo que tem muita criança, felizmente, escola pública e particular, passeando aqui no calçadão. Os professores levam os alunos do Centro Cultural Banco do Brasil, no Mosteiro São Bento. Tem que ter muito mais disso. As crianças, os professores poderem viver a cidade, conhecer a história, conhecer a cidade que é deles e que às vezes nem parece que é deles, né? O pessoal da Zona Sul nunca pisou na Avenida Paulista, da Zona Leste nunca veio aqui para o Parque do Ibirapuera, né? Então isso também é uma cidade educadora. Para terminar, apesar de tem muita coisa que eu queria falar também, mas não vai dar, tem questões muito específicas, graves, né, dentro de todos os problemas da qualidade na educação e tudo mais. A creche é urgente, é para ontem, né, não tem como esperar. Eu tenho as minhas sugestões de como resolver a curtíssimo prazo, não é assim, vai ficar... Mas como resolver ou encaminhar melhor a curtíssimo prazo a falta de vaga em creche. Resumindo muito, a mãe quando não acha vaga na creche pública, ela faz o quê? Ou ela paga uma escolinha particular, e seja o que Deus quiser, ou ela paga alguém para tomar conta do filho. A vizinha, a menina da casa do lado, né, a mulher que mora no andar de cima. Então assim, a gente não pode deixar que enquanto não tem vaga no sistema público, gratuito, universal, oferecido pela prefeitura, pelas creches de administração direta ou pelas creches conveniadas, que não recaia sobre o bolso da mãe, ela ter que se virar para dar um jeito de pagar. Ou pagar a sobrinha, ou pagar a mãe, ou pagar uma escola particular. A gente tem que estudar o modo de que, não podendo oferecer a vaga gratuita, a prefeitura assegure um lugar. Numa escola particular, se for o caso, numa mãe crecheira, se for o caso. É super polêmico e não dá para discutir agora em 15 segundos. Mas assim, qual é o erro do ProUni, por exemplo? O ProUni vai lá e paga a bolsa do ensino superior. Fiscaliza a qualidade da escola? Não. Tem uma porrada de curso picareta recebendo subsídio do governo federal para dizer que matriculou todo mundo. Então não é isso. Não é pagar para a mãe e falar, se vira, contrata alguém aí, ou paga a mãe crescer, não quer nem saber se ela tem cozinha limpa ou se ela deixa as crianças assistindo televisão enquanto ela vai dormir no quarto. Então tem que ter supervisão e tem que ter controle social. Então, para encerrar, fora as outras coisas que eu não falei, pessoa com deficiência, etc, etc. Para encerrar, a participação e o controle social fazem toda a diferença do mundo. Se a escola é no centro, é na periferia, isso já causa uma diferença, lógico. Até a escolaridade dos pais é diferente. O tempo que os pais têm para ficar em casa vendo a lição do filho é diferente. Então já é uma coisa. Mas mais decisivo do que isso é o quanto a comunidade participa da escola. Se os pais sabem que desde janeiro não tem professor de matemática, e na hora da aula de matemática os alunos vão para o pátio, e ele não faz nada a respeito, a escola não vai melhorar. Então tem que ter muita participação da família, da comunidade, dos ex-alunos, dos professores, dos coordenadores, da sociedade de um modo geral. Então isso, por exemplo, ajuda na emergência, não como uma solução definitiva, mas na emergência, em que a gente vai precisar garantir que a criança tenha onde ficar. Quando não tem vaga em creche para todo mundo, como é que é feita essa supervisão? Inclusive pela própria comunidade, inclusive pela própria família, pelos pais, pela igreja, pelo CONSEG, pelo coordenador pedagógico, pelo coordenador regional e assim por diante. Então, participação é chave em tudo isso para que a escola realmente seja melhor. Obrigada.